Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Chegamos à nossa aula número 23, então anote a data de hoje e também o tema da aula, que é movimento, velocidade e tamanho, certo? Eu vou dar alguns segundos aqui para você anotar. Dando sequência aqui, eu preciso que você recolha os seguintes materiais: algumas folhas de papel, lápis de escrever, lápis de cor e canetinha, e também um clipe, né? Um clipe comum, prendedor, certo? Eu vou te dar algum tempinho aqui e você, por favor, recolha esse material. Vamos seguindo aqui então, gente. Muito bem, todas as aulas eu trago uma definição daquele conteúdo que eu estou abordando, né? Normalmente eu vou lá no dicionário, pego algumas palavras-chave. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Na aula passada nós começamos a trabalhar um conteúdo de dança, né? E eu resolvi perguntar para alguns colegas de vocês o que é dança. E as respostas foram uma mais interessante que a outra. Então preste atenção naquilo que os colegas responderam, certo? Vamos ver esse vídeo. Para mim, dança é o movimento, arte e cultura. Dança para mim é quando escutamos uma música e mexemos nosso corpo. O corpo. Dança para mim é um exercício musical e corporal que usa a música e o corpo para fazer os sons. Cantar, dançar, abertura, espacate. Para mim, dança é sapatear, pular e mexer os pés, mexer o corpo, fazer várias coisas legais. A dança para mim é se movimentar bastante, brincar, pular e com música ou sem. É quando a gente está numa festa e daí quando o DJ solta o som, todas as pessoas ficam pulando, dançando, cantando junto com a música, tal, essas coisas. Dança para mim é movimentos de comemoração e brincadeira. Então, o que acharam dessas definições de dança, né? Para começo de conversa, todas elas estão corretas, né? Então, eu sabia que vocês sabem o que é dança, né? Então, eu só gostaria de ouvir isso em palavras. Tanto que eu selecionei aqui algumas palavras que surgiram nas respostas, né? Movimentos, até espacate surgiu, né? Para quem não sabe o que é espacate, é aquela abertura, né? Que é um movimento que se faz, principalmente dança clássica. Movimentar bastante, cantar, brincar, se divertir com música, comemoração, festa, som, pulando, mexer o corpo, mexer os pés, sapatear, coisas legais, exercício musical, exercício corporal, ouvir música. Veja quanta coisa interessante e todas elas realmente têm a ver com dança. Então vamos seguindo aqui. Eu vou contar agora uma história que tem um pouco a ver com dança, né? É a história de dois artistas e como um artista acabou influenciando o outro. Vou falar um pouquinho sobre o Karibé e também sobre o Nureyev, tá? O Rudolf Nureyev era um artista, um bailarino russo, né? Participou de várias companhias
Ele começa muito cedo, já desde os 6 anos ele se identifica com a dança, né? E aí ele, aos 15 anos, já está participando de uma companhia importante lá na Rússia. Lá em 1960, né, na década de 60, ele, numa turnê que ele faz pela França, ele acaba se mudando para Paris, né? E lá ele conhece outras pessoas, enfim. A história que eu vou contar acontece na década de 70. Para ser mais específico, em 1971. Ele veio para o Brasil para fazer uma apresentação no Rio de Janeiro. E ele estava ensaiando uma peça, uma obra chamada Apollo, baseada na música de Stravinsky. O Caribé estava assistindo ao ensaio. E ele ficou tão fascinado pela experiência estética, né, propiciada pelos movimentos do Nureyev, que ele decidiu desenhar. A gente primeiro então vai ver um trecho dessa peça, né, alguns anos depois, em 73, mas só para vocês saberem mais ou menos do que se trata. Vamos assistir então. Então, perceberam essa ideia dos movimentos, enfim. O Nureyev é um bailarino clássico, né? Embora ele seja conhecido por trazer elementos da dança moderna com a dança clássica. O seu trabalho é principalmente conhecido por isso, por misturar e trazer outros elementos. Mas, a partir dessa dança, o Caribé sentiu-se motivado a produzir uma série de desenhos. Só que ele não queria representar como faz uma máquina fotográfica, né? Ou seja, ele não queria uma verossimilhança que se parecesse com os movimentos, como acontece ali. Ele queria capturar a sensação daqueles movimentos. E é isso que a gente vê nessa série de desenhos que ele produz. Percebam como a gente tem uma forma bem simples, né? Que é uma síntese e algumas linhas, né? Aqui os desenhos estão todos justapostos, mas eles são cada um numa folha. O Caribé aproveita os espaços em branco e ele traz para a composição, né? O espaço em branco não é o vazio, assim como a gente ouviu lá na música, né, que não existe silêncio. Aqui para ele o espaço em branco do papel não é o vazio, mas é um espaço também. Então nesse exercício ele queria capturar toda a potência do movimento do Nureyev, né, de tão tocado que ele ficou pela sensação que aquela dança produziu nele. O Caribé é um artista plástico, ele é argentino, e o nome dele na verdade é Hector, né, ele veio para o Brasil e começou a morar na Bahia. Só em termos de curiosidade. E nesse instante, então em 71, ele estava vendo o ensaio do Nureyev e ficou tocado por isso. O nosso primeiro exercício de hoje tem a ver com isso. Eu gostaria que você pensasse em uma ação cotidiana, no movimento de qualquer ação, né? Então, a ideia é que você capture o movimento dessa ação com um desenho. Então você vai pensar em uma ação, pode ser ela qual for, desde um caminhar, não sei, tomar um copo de água, comer ou outra atividade qualquer cotidiana, e você vai pensar no movimento que você executa com seu corpo e tentar, em poucas linhas, em poucos traços, capturar essa sensação que esse movimento te transmite, certo? Vou deixar aqui alguns minutinhos para você fazer essa atividade.
Muito bem, fez. Vamos chamar esse primeiro exercício de movimento 1, né? Foi o primeiro movimento que você pensou aí. Vamos seguindo aqui. Na aula anterior, nós também falamos sobre imagens e movimento. Vocês lembram lá que nós vimos que desde a pré-história o homem é fascinado pela ideia das imagens e movimentos. E vocês fizeram um taumatrope, né? Que é aquele objeto que de um lado e de outro o desenho se completa e quando em movimento nós vemos uma única imagem. Ampliando um pouco a ideia disso, eu vou apresentar para vocês hoje um outro fotógrafo. O nome dele é Edward Muybridge. Ele era inglês e ele faz algumas experiências para capturar o movimento. Uma delas consistia em deixar várias câmeras, uma ao lado da outra, né, e dispará-las em sequência para captar o movimento de uma pessoa. No caso aqui nós temos um cavaleiro, né, e o seu cavalo. Então, à medida que o cavalo ia passando na pista, ele ia disparando as câmeras e você tinha toda uma sequência desse movimento. Então a gente pode pensar que isso remonta aos primórdios do cinema. Aqui a gente tem uma animação colocando as fotografias em sequência. Observe ali que tem uma numeração no canto esquerdo, embaixo, que corresponde a cada uma das câmeras, né? Aqui no caso ele usou 16 câmeras. Aqui nem todas as imagens estão ali, mas algumas já dão essa ideia de movimento. É isso que faz a imagem em movimento das câmeras do cinema, isso lá desde o início, né? O Muybridge também criou um outro objeto chamado o zoopraxiscópio, que é esse objeto em forma de disco que continha ali esses fotogramas, né? Funcionava mais ou menos como aquele outro disco que vimos na aula anterior, o fenacistoscópio, tá? Então, conforme você tinha ele girando, você observava por um espaço apenas e você tinha essa noção de movimento. Isso só em termos de curiosidade, tá, gente? Por que eu falei isso? Nós vamos agora pensar num segundo movimento, tá? Uma segunda ação do cotidiano, só que vocês vão registrar de uma outra maneira. Aqui eu tenho a instrução, né? Pense em uma outra ação cotidiana, represente o movimento em sequência dessa ação. Assim como aquela sequência de fotografias do cavaleiro e seu cavalo, né? Que vão mudando quadro a quadro, é isso que você vai fazer. Eu pensei que você pode usar para essa atividade uns 8 ou 10 quadros, tá? Não precisa ser muito. Você vai pegar uma folha, você vai dobrar ela ao meio, uma, duas vezes e uma terceira vez. Cada parte que você conseguiu aqui marcar vai ser um quadro. Então você pode já, antes mesmo de cortar a folha, você já pode ir criando essa sequência. É mais fácil quando você corta a folha, nós já vamos ver um videozinho, porque aí você consegue, de repente, sobrepor numa mesinha de luz, alguma coisa assim, e ver qual era a posição do desenho anterior. Quem não domina muito bem o desenho, não se preocupe, você pode fazer isso inclusive com um bonequinho palito. Então você vai pensar numa ação e resumir ela a 8 movimentos, certo? Depois no fim você corta e põe um clipe. Isso pode ser um prendedor assim, ou pode ser um clipe comum, né? Porque você vai fazer isso aqui com ele. A gente vai ver um vídeo que mostra isso melhor, tá? Para que não haja dúvida. Vamos assistir então.
Então, entenderam? Simples, né? Voltando aqui à instrução, eu vou te deixar aqui um tempo e você vai fazer essa atividade agora.
Bom, espero que tenha dado tempo, né, de fazer a atividade. Eu sei que ela é um pouquinho mais difícil. Se não deu tempo, não tem problema. Assim que a aula terminar, você volta a esse exercício. O importante aqui é que você pensou no nosso segundo movimento, certo? Vamos seguindo aqui. Na outra aula também comecei a falar um pouquinho sobre o corpo e movimento. E tem um detalhe bem importante, né? Cada vez que a gente vai movimentar o corpo, a gente precisa do quê? De um espaço e fazer um aquecimento. Então lembro que a gente apresentou a professora Daniela Neri, né? Ela vai participar aqui com a gente em outras situações. Aqui a gente só vai retomar o aquecimento que ela já nos ensinou. Então, eu vou mostrar esse vídeo e você vai prestar atenção na sequência que ela cria e fazer juntamente com ela, tá bom? Vamos lá então. Eu, professora Daniela, estou aqui apresentando o aquecimento e orientando vocês. E vou fazer junto com vocês, mas eu espero e que vocês não copiem a professora. Eu estou orientando e dando a sequência do nosso roteiro de aquecimento. Quando eu começo a sacudir, por exemplo, eu posso sentir vontade de mexer esse braço. E você, os dois braços para uma outra posição. Pode! A ideia que nos une é o sacudir. Mas você vá criando maneiras de sacudir. Um outro exemplo, eu fiz essa pose. Só que você sentiu vontade de fazer uma outra pose. Faça outra pose, porque aqui na aula de dança nós vamos explorar isso. Várias possibilidades de mover o corpo nesse espaço. Então eu fico aqui como uma orientação, dançando junto com vocês, mas eu espero que vocês, aí em casa, estejam criando os seus movimentos também. Isso é muito importante. Então vamos passar mais uma vez a sequência? Circulando, como se estivesse lá, tomando banho. Pequenas batidas, também, no corpo inteiro. Respira, leva o ar lá para cima e um mergulho lá embaixo e desenrola o caracol. E a nossa sequência dos balanços que vai aumentando. Pequenininho, para mais partes do corpo, saltos, e eu sei que você salta bem alto, bem mais alto do que eu, e uma explosão, que vai parar numa pose, numa estátua. Como é que fica o corpo depois de saltar e parar nessa explosão? Ai, eu vou derretendo, derretendo e opa, escolha outro lugar para recomeçar, ok? Na próxima aula, nós vamos repetir esse aquecimento. Mas não espere lá a próxima aula. Que tal durante a semana, em todos os dias, você experimentar jeitos de chacoalhar, de pular, de levar o ar até lá em cima numa respiração, esticando o corpo, ok? Vamos lá? Vou colocar a música e vamos começar o nosso aquecimento. Vai lá, várias partes do corpo. Concha e costas, não esqueça, quadril. Respira. Mergulha. Desenrola. E lembra, pés no chão, cabeça pro teto. Vamos repetir? Mergulha. Desenrola. Chegou. Os balanços, uma vez lento. Lento. Lembra que agora coloca outras partes do corpo. Salto. Agora explode. Fica lá. Ai, solta, relaxa. Escolhe outro lugar. Opa, eu vou pra cá. Vamos recomeçar o balanço rápido. E pula. Sacode. Pose.
E solta. Ai, derrete. Escolhe outro lugar. Mais uma vez. Balança. Aumenta. Aumenta mais. Cabeça lá no teto. Explode. E relaxa. Escolhe outro lugar. Troca, troca, troca. Última vez. Balança. Braço, tronco, cabeça. Super pulou. Atenção, explode. E relaxa, relaxa. Relaxa mais. Vai diminuindo. Vai até lá no chão. Vai. Fica bem pequenininho lá no chão. Fica bem pequenininho. Fica bem pequenininho. Ai, eu aqueci. Nossa, eu tô com o corpo, eu estou preparada para qualquer proposta que vier pela frente. Então, não esqueçam do aquecimento, treinem durante a semana, que na próxima aula, falou no aquecimento de dança, você já sabe como é a sequência. Foi muito legal estar aqui com vocês hoje. Um abração. Tchau! E aí, tenho certeza que você já está se familiarizando com essa sequência, hoje já foi mais fácil do que da vez passada. A professora Daniela, inclusive, orienta que você pode fazer isso em outros dias da semana, não precisa esperar a aula de arte, né? É uma sequência que você pode ir executando. Outro detalhe importante que ela sempre fala é, você não precisa imitar ela, não é essa a ideia, tá? A gente agora vai pensar o nosso terceiro movimento. Mais uma vez, você vai pensar uma terceira ação, uma ação cotidiana, um movimento que a gente executa aí no dia a dia. E agora você não precisa representar ele, né? Nem desenhando, nada disso. Você vai simplesmente fazer o gesto, o movimento com o seu corpo aí onde você está mesmo, tá bom? Então eu vou te dar aqui algum tempinho e você vai praticando esse terceiro movimento aí. Então, pensou o terceiro movimento? Então lembrando, a gente já tem 3 movimentos. O primeiro que você desenhou, tentando capturar a sensação. O segundo movimento é aquele que você fez o flipbook. E agora esse terceiro que você só fez o movimento com o corpo. Agora nós vamos fazer os 3 movimentos em sequência. Eu vou pôr a música, a mesma música que a professora Daniela usa ali. Tá? E você vai tentar fazer esses 3 movimentos, combiná-los dentro do pulso da música, certo? Então vamos lá.
e aí conseguiu explorar os 3 movimentos juntos, criou a sua sequência. Um detalhe importante, a ideia, gente, é praticando, fazendo com que aquela ação que você pensou primeiramente, ela vá sumindo. Vou usar um exemplo. Quando você está escovando os dentes, você pode ter pensado nessa ação. A ideia é quando você está executando o movimento, que ele se torne um movimento dançante. Então, aquele gesto de escovar os dentes, é importante que você mude ele um pouco. Então, você pode pegar a estrutura do movimento circular na frente do rosto e transformar em uma outra coisa, certo? A ideia é que suma aquilo que você pensou primeiramente. Porque a ideia não é fazer mímica, tá? Ninguém vai ficar depois tentando adivinhar, ele estava bebendo água, ele estava escovando os dentes, nada disso. Então eu vou agora propor, como faz a professora Dani lá no aquecimento, ela muda a velocidade, certo? Do movimento. Você já tem essa tua sequência, vai ser a mesma sequência. Agora a gente vai ouvir em velocidades diferentes a música, e cada vez que a música mudar a velocidade, você tenta enquadrar os seus movimentos dentro do pulso. Então vai ter um momento que vai estar normal, vamos dizer assim, depois vai ficar bem lento e depois vai ficar mais rápido. Vamos tentar então. Voltando aqui, eu ainda tenho mais uma proposta. A gente vai refazer esse mesmo exercício anterior, só que agora a gente não vai mudar somente a velocidade do movimento, você vai mudar o tamanho dele, que também é conhecido como amplitude. Vou citar novamente aqui o movimento de escovar os dentes. Você começa com ele normal, aí você pode deixar ele mínimo, bem pequeno, e você pode deixar ele bem grande. Imagine que seu dente é do tamanho da sua casa, como que você faria esse movimento? O que você vai fazer? Quando a música ficar lenta, você vai deixar esse movimento bem grande, tá? Além de lento. Quando ficar bem rápido, você vai deixar ele bem pequeno. Vai ser um micro movimento, tá? E quando a música tiver a pulsação normal, você faz o movimento como você já tinha pensado anteriormente. Vamos experimentar então.
Então, gente, por hoje é isso. Espero que você tenha se divertido, né? Entendido também a proposta. Até a próxima aula.